Fica uma crise entre governadores e presidente da República, governo federal. Significa um sinal para a população de confusão, como você falou há pouco, bateção de cabeça, desinformação e a impressão de que não há coordenação, de que não há trabalho coordenado desde cima, contando com os governadores para enfrentar o problema. Os governos estaduais, cada um à sua medida, têm problemas financeiros seríssimos. O governo do estado do Rio de Janeiro está quebrado. Aliás, o governo do estado do Rio, o governador Wilson Witzel até afrouxou um pouco a corda ontem na crise, na conflagração com Jair Bolsonaro, porque precisa do governo federal mais do que quase todos. Nós temos aqui, não é exclusividade do governo do Rio, um regime de recuperação fiscal, cuja caneta, inclusive para sua extinção e para quebrar de vez o Estado, está na mão do Ministério da Economia e, em última instância, do próprio presidente da República. Cabe ao governo federal, a expectativa é essa, coordenar esse esforço de guerra. Ontem houve mesmo, nem gosto de usar a palavra guerra, mas usemos, está na moda, né? É a linguagem, aliás, favorita do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, por exemplo, houve a carta dos governadores cobrando, aliás, também com um tom um pouco mais brando, não dando corda para a briga, cobrando do presidente, pedindo, convidando o presidente a liderar esse processo. A gente, como sociedade, tem que tomar cuidado com a armadilha, que é uma armadilha forjada pelo presidente Jair Bolsonaro, a armadilha da oposição entre governadores e presidentes. Como eu sempre falo, estudando a mentalidade bolsonarista, é da natureza desse fenômeno político reacionário criar inimigos. Jair Bolsonaro precisa criar inimigos, precisa apontar adversários, precisa forjar, conceber, gerar crises. O inimigo da vez é a figura do governador, são os governadores do Estado. É uma oposição que não interessa à sociedade brasileira, interessa a quem está pensando o tempo todo em eleição em 2022 e que precisa responsabilizar outros pelo péssimo resultado da economia até aqui. Porque também há um movimento para atribuir ao coronavírus, por exemplo, o resultado econômico péssimo de 2019, o PIB péssimo. Não sei se se percebe isso claramente, mas está em curso a Covid-19 como responsável pelos nossos problemas. Não, é um problema gravíssimo a mais, que nos levará a uma depressão econômica que tudo indica será inevitável. Eu quero voltar, Megali, Sheila, Felipe Bueno, Carla Bigato, à questão da oposição. Porque a oposição, governadores de um lado, presidente do outro, uma oposição estúpida que joga contra os interesses da população, também e aí está o crime discursivo, uma oposição entre saúde pública e saúde econômica. De um lado, prevenção sanitária, isolamento social, de outro, atividade econômica, setor produtivo. Repito, essa é uma oposição estúpida. Essas preocupações, a preocupação com a saúde pública e a preocupação com a saúde econômica, não são preocupações antagônicas. A gente tem que bater nessa tecla permanentemente, porque é um discurso influente nesse sentido. E tem muita gente surfando dessa onda. Como se demonstrar prioritariamente uma preocupação agora, neste momento, antes do pico do contágio, com a saúde pública para não quebrar o sistema, como se isso fosse uma insensibilidade econômica. Como se as pessoas que falam assim não estivessem preocupadas com a economia.